Eu comecei a gostar de carro, acho que desde sempre. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, eu já pedia para meu pai deixar eu sentar no colo dele enquanto ele dirigia o Fusca dele, para poder dirigir um pouco. E me recordo que com meus 14 anos eu já queria dirigir, apesar dele não deixar, e de vez em quando até pegava o carro escondido. Bom, eu frequentava encontros de automóvel antigo muito antes de ter o meu primeiro carro. Pacaembu, para a Estação da Luz, encontros fora de São Paulo. Eu não tenho um modelo assim de gosto específico, eu gosto de vários tipos de carros. Fui ter meu primeiro carro, eu acho que eu tinha meus 30 anos, uma pessoa que me deu uma dica de uma F1 1951 que estava para vender. Eu fui ver o carro logo na semana seguinte, o carro estava todo desmontado praticamente, não tinha nem caçamba, estava no meio de um processo de restauração. E a pessoa que me vendeu, inclusive, tinha comprado ele entre outros carros e iria fazer em algum momento, mas estava desfazendo de alguns. E foi aí que eu fiz o primeiro negócio, a primeira compra do meu primeiro carro antigo. Foi uma caminhonete Ford 1951. Bom, a história da compra dessa Apache é bem interessante. Uma vez eu estava numa viagem, visitando um encontro de carro antigo nos Estados Unidos, e eu sempre gostei de vários modelos de caminhonete, entre eles a Marta Rocha, e aí eu vi passar uma Chevrolet Apache. E eu me lembro que eu estava na entrada do centro de convenção, onde estava tendo um evento, e esse carro passou, eu já cresci o olho nesse carro, gostei pra caramba de cara assim. E era um evento muito grande, para você ter ideia, tinha mais de 7 mil carros. E lá dentro, andando no meio do evento, no meio do dia, eu encontrei esse carro com uma placa de venda. E aí eu fui lá conversar com o gringo para saber se ele vendia para um brasileiro que estava só visitando, para levar para o Brasil. Ele falou que não se importava, que faria negócio. Mas como pensei naquele mesmo tempo e não fazia nem ideia de como importar um carro para o Brasil, falei para ele que eu precisava continuar a negociação na semana seguinte. E aí eu acho que eu fiquei conversando com esse gringo durante uns 10 dias seguidos, assim, até quando ele me falou que vendeu o carro. Cara, aquele negócio me decepcionou, eu falei, pô, perdi o carro, meu. E nesse meio tempo desses 10 dias eu já tinha conversado já com pessoas de importação para saber como funcionava, algumas pessoas me ajudaram. Bem, cara, eu fiquei tão frustrado que eu comecei a procurar o eBay, eu revirava o eBay dia e noite. Eu revirei o eBay, eu acho que durante um mês, assim, ó. E aí eu encontrei esse carro aí, essa GMC, ela estava no Texas, na garagem de um gringo que também estava no processo de fazer o carro. Esse carro estava com fundo de pintura só, ele já tinha feito toda a adaptação mecânica no carro, colocou um motor V8 350, câmbio automático, tinha feito já uma série de coisas e ia partir para a próxima etapa, que era a parte da lataria. Compramos o carro e aí trouxe para o Brasil. Quando o importador me avisou, falou assim, ó, o carro tá no Porto Seco, aí em Santo André, São Paulo, pode ir lá ver o carro, porque eu já deixei o guarda avisado que você vai passar lá para ver. Eu lembro que eu peguei meu pai e fui para lá direto, no meio do dia, só para dar uma olhadinha no carro, assim, só para pôr a mão, falar, pô, tá aqui, né, o que tinha visto só por foto tá na mão. Então toda a parte de estrutura do carro, de chassi, suspensão, ele já tinha feito toda uma série de adaptações ali, colocou suspensão de Mustang 2 na dianteira, monolift na traseira, o carro já estava tudo preparado já para ficar numa altura mais ou menos parecida com o que ela está hoje, ela era um carro mais alto, mas o carro já estava bom, já de estrutura, então eu não precisei me preocupar muito com essa parte. A principal coisa que eu precisei fazer logo de início foi levar ela para restauração de funilaria e pintura. Então, eu me lembro bem que eu levei para uma oficina e era um senhor que trabalhava sozinho na casa dele
E a princípio a história desse carro, eu ia fazer um hatch com essa caminhonete. E essa história também é bem engraçada, porque como eu já tinha uma F1 que era toda uma pintura bem feita, assim como esse carro é hoje, eu queria um outro estilo, então eu queria um hatch. E aí eu deixei lá no Seu João para ele desmontar o carro para mim e já começar a mexer na lataria. E eu me lembro que um dia meu telefone tocou, o Seu João me ligando, perguntando se eu podia passar lá no final de semana, que ele tinha um negócio para me falar. E aí eu fui lá, num sábado. O carro estava todo desmontado, o gabine para um lado, frente para o outro, caçamba para o outro lado, tava só o chassi lá encostado. Ele falou assim, ó, dá uma olhada na estrutura do carro e vê se é isso mesmo que você quer fazer. Porque se você quiser mesmo um hatch, eu vou montar tudo de novo, que eu não tenho coragem de fazer isso para você, o carro tá muito bom. Cara, foi uma surpresa, porque o carro tinha assim, ó, talvez 2, 3 detalhezinhos de podre embaixo, que era mínimo, era coisa assim que remendinho só. Então era um carro com uma estrutura excelente. Depois foram me falar que o Texas é um lugar muito seco e tal, e muito provavelmente por isso o carro não tinha muito detalhe assim de estrago na lataria. E aí mudei o plano, mudei de ideia, e vamos fazer então o carro de novo no Zé Frizinho, né? E aí eu fiz o carro com pintura brilhando, assim, no jeito que tá. Próxima etapa foi levar numa outra pessoa que aí tem mais mão para me arrumar detalhes, por exemplo, mexer na altura de barra de direção, que não estava muito legal, alguns outros acabamentos mais de requinte assim do carro, mais detalhado assim, para trazer um pouco mais de detalhe, para crescer um pouco mais. Depois tapeçaria e por final eu fiz um ajuste de suspensão no carro para deixar da altura que eu queria, porque o carro quando veio com umas rodas feias, eu não gostava, a altura do carro também era bem mais alta do que tá, e aí eu fiz um ajuste todo de mola, de acerto de suspensão e chegou no resultado que a gente tem hoje aí. Essa caminhonete ela tá com um motor V8 350 e um câmbio TH 350, que é o sistema que usa nos Camaros, nos Malibus. Esse carro, quando eu trouxe, eu tinha o relato lá do antigo dono dele, do gringo, que a mecânica do carro estava perfeita, tanto é que você olhava assim, era tudo novinho mesmo no motor, que o motor era bom, só que eu escutava um rajadinho na parte de baixo do motor, e aí quando a gente abriu a parte de baixo, realmente tinha algumas folgas lá de bronzina, de mancal, de biela, e aí eu mandei fazer um trabalho no motor que não ficou bom no início, e aí eu levei para um grande amigo meu, o Demétrio da Z28 Garage, e o Demétrio ele refez toda a mecânica para mim, fizemos o motor inteiro, coloquei várias peças boas de performance, como comando, pistão de cabeça plana, cabeçote de alumínio, então o motor ficou um motor bem bacana assim de andar, então ficou um motor bem espertinho e para uma caminhonete razoável assim, para poder andar com conforto. Pô, depois que o carro estava pronto, acho que a parte mais bacana de curtir o carro é que é um carro que você não vê muito esse modelo na rua. Essa é outra surpresa que eu tive também quando eu comprei o carro. Eu comprei porque eu gosto do modelo, eu acho bacana pra caramba, essa caçamba diferente e tal, dá todo um outro ar no carro. Então eu acho que essa é a parte mais legal, assim, sabe, de curtir esse carro, porque é um carro diferente, um carro que as pessoas vê e gostam do modelo. O grande barato é de você sentir o carro, de você ver o que é realmente dirigir um carro com as suas dificuldades que tinha na época. E apesar de ser um carro antigo, com as melhorias que a gente fez, é um carro que me leva para qualquer lugar. Então eu viajo para esse carro, para qualquer canto, sem ter nenhum problema. Apesar de ser um carro antigo, aquela coisa que os outros pensam que carro antigo quebra, jamais, porque se você faz direito, né, como foi o caso desse carro,
nunca me aconteceu de ficar na estrada. O grande barato é de estar curtindo um carro bem de antigamente, né? Um carro de 1959, com a mesma delícia que é de você estar dirigindo um carro com uma puta tecnologia, entendeu? E outra, sentindo o carro na mão. Tem os seus perrengues, é um carro mais durinho, é uma coisa mais roots, mas eu acho que é isso que dá o sabor da brincadeira.